Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WM Podcast, nosso episódio de número 3. E hoje recebendo com muito prazer Eduardo Láquila, advogado, fundador e CEO da Láquila Advogados, um escritório especializado em direito do trabalhador, com atuação em todo o país e mais de 200 clientes atendidos todos os meses. Mentor de advogados, que ensina para advogados a fecharem no mínimo 30 contratos trabalhistas por mês, com recorrência e previsibilidade em seus escritórios. Eduardo, um prazer estar aqui com você, meu amigo. Já conheço você há um certo tempo, né? Nós fomos apresentados por um grande amigo, que é o Cardelli, né? Ele que nos apresentou há uns 3 anos atrás? 2 anos. 2 anos atrás. E assim, é um cara que infelizmente não tá aqui mais com a gente, né? Mas sei que de onde ele estiver, ele tá cuidando de nós e sou muito grato a ele por muita coisa. E uma dessas coisas, com certeza, foi ter me aproximado de você. Seja muito bem-vindo ao WM Podcast. É realmente assim, um prazer imenso te ter aqui. Você é um cara que eu admiro imensamente. Acompanho sua trajetória, né? A gente tava até conversando aqui antes que a gente não se vê tantas vezes como gostaria, né? Por causa da correria do meu escritório, do seu escritório. Mas é um cara que tem minha total admiração. Eu conheço um pouco da sua história, então, para quem tá chegando agora, vou contar um pouquinho como que foi nossos primeiros contatos. Você não é daqui, né? Você veio de Rondônia? Viemos de Rondônia, extremo norte do país. Viemos parar aqui em Curitiba. E você, cara, desde a primeira vez que a gente conversou, que você me contou um pouco da sua história, eu falei assim, cara, isso é empreender. Você deu como se diz, queimou todos os barcos e falou, é essa a minha trajetória, é esse o meu caminho e eu vou fazer dar certo. Como que foi essa vinda de Rondônia aqui para Curitiba? Como que foi o início desse projeto, que hoje já é um sucesso, né, estrondoso, mas como que foram os primeiros passos do Eduardo Láquila? Show, Wellington. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer que essa admiração é recíproca. Sem dúvida, foi uma das boas coisas que o Luiz deixou de legado, né? Foi essa nossa amizade, essa nossa proximidade, e eu espero que a gente consiga explorar isso cada dia mais, né, de forma mais próxima. De fato, nossa vinda para cá foi algo um tanto quanto repentino, pouco pensado com antecedência, mas voltado com muita fé e convicção. Então a gente veio para fazer acontecer, veio com essa vontade, com esse desejo, com essa certeza que daria certo, mas obviamente não é tão simples assim, né? Então a gente teve vários percalços aí ao longo do caminho, que se for oportuno eu posso compartilhar aqui. Claro. Quem morava lá é você e sua esposa, né? Você Isso. conhece ela lá antes de você se mudarem pra cá, isso? Isso, a gente estava casado há cerca de 3 anos já, enfrentando algumas situações de saúde, de doença que minha esposa enfrenta. Então, no lado pessoal, a gente enfrentando alguns desafios, mas graças a Deus nos negócios as coisas prosperando. Então, nosso primeiro ano de advocacia, que foi há cerca de 3 anos atrás, foi voltado para aquela advocacia tradicional. Então, a gente estava no interior de Rondônia, cidade de 50 mil habitantes. Nós abrimos um escritório numa esquina, crendo que a bela fachada atraria os clientes, né? E aconteceu que não foi bem assim. Ainda assim, com muito network, pessoas que a gente conhecia na região, a gente conseguiu ter um resultado legal. Começamos a tracionar ali a advocacia, mas ainda assim eu sabia que era pouco, que não ia passar daquilo, né? Que realmente a gente dependia muito de sorte. Então, um mês chegava muitos clientes, fruto do nosso network. O outro mês não chegava ninguém. Então, essa foi uma das dores que começou a me levar para o digital. E essa é uma dor que muitos advogados sofrem, né? Porque investe muito ali, como você falou, em uma bela fachada, né? Em um belo ponto, e confiando muito nesse network, mas sem fazer uma prospecção de fato efetiva, né? Mais aguardando o cliente bater na porta do que entendendo como alcançar esse cliente. Exatamente, é completamente passiva, né? Uhum. Então você fica aguardando, crendo, contando com a sorte. E a gente sabe que por muito tempo a OAB sempre teve muitas restrições em relação a isso e a gente sempre respeitou. Mas a gente percebe que com o digital a gente consegue fazer algo muito mais escalável sem precisar ferir, inclusive, a ética. Então a gente sabe que antigamente muitos escritórios que tinham grandes resultados se valiam de meios ilícitos, né? Dizendo, na ótica da OAB. Então, pessoas que prospectam de forma direta e tudo mais.
E a gente percebe que existe hoje um caminho dentro da legalidade, dentro da ética, que a gente consegue acabar com esse problema, gerando recorrência, gerando previsibilidade por meio da internet. Então, lá atrás, eu comecei a visualizar isso. Porque o início da minha advocacia foi no modelo tradicional, mas com uma insatisfação positiva que eu carreguei todos os dias durante esse primeiro ano. Porque eu percebia que não tinha como eu ter um negócio efetivamente naquele modelo, né? Eu realmente dependia dessa sorte. E qualquer negócio, ele precisa ter produtos, ele precisa ter meios de prospecção, ele precisa ter meios de recorrência, de previsibilidade. Então, embora a gente não encontrou nesse primeiro momento, isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Até que chegou o momento oportuno ali da virada de chave que a gente deu esse salto para cá. Então você testou ali o modelo convencional, como se diz, vamos ver como que é para mim esse Exatamente. tipo de modelo, se eu me encaixo nele ou não. E um ponto que você tocou que eu percebo que é recorrente aqui nos nossos convidados e que é uma característica de quem consegue alcançar números muito altos é esse inconformismo, né? É Constante, você ver a situação e falar, não é que seja ruim, mas dá pra ser muito melhor. Exatamente, cara. Essa insatisfação positiva é muito importante a gente carregar isso. Porque a zona de conforto, ela é muito sutil. Às vezes a gente entra nela e não percebe, né? Então, pra nossa realidade, o resultado da época era muito bom. Então, pra você ter noção, eu saí de uma remuneração antes de iniciar minha advocacia de R$ 1.500 e comecei no final de um ano a faturar 10 mil por mês. Nossa, então, pra mim, cara, era muita coisa, assim, era espetacular. Mas a insatisfação positiva me consumia. Por quê, Gabriel? Principalmente as atividades. Então, beleza, chegamos em 10 mil no modelo tradicional, mas a que custo? Eu atendi uma empresa de forma recorrente, era como se eu fosse um funcionário dela. E quando a gente presta serviço para a empresa, a gente de fato é um funcionário de alto luxo, na melhor das hipóteses, né? O advogado, é muito comum colegas falarem, cara, o cara tá com problema na conta de energia e me liga. Então a gente vê que é uma situação bem complicada, né? Tipo, o empregador quer que a gente resolva tudo, né? A gente vira advogado da família. Então tinha essa situação de atuar para a empresa. Nós atendimos 3 câmaras municipais como correspondente. Então eu não era quem tinha um contrato, mas eu ia uma vez por semana fazer essa correspondência. E, cara, é do meu perfil. Eu não gosto do meio político, né? Eu realmente não gosto, naturalmente. Mas eu abracei a oportunidade para conseguir ter os primeiros resultados. Acontece que, cara, eu estava atuando no meu escritório, atuando para essa empresa, fora os meus clientes do escritório, e mais 3 câmaras municipais. Então, embora eu tivesse chegado nesse resultado, cara, a insatisfação era muito grande. Porque estava em ambientes que eu não queria estar. Estava fazendo atividades que eu não gostaria de fazer. E, ao mesmo tempo, eu sentia que eu estava vendendo a minha hora. Então eu pensava, mano, eu não consigo fazer nada além disso, eu tô preso nessa rotina, né? Então, por perfil mesmo, eu entendi que aquilo não fazia sentido. E assim, foi um início, cara, às vezes a gente acha que o processo é rápido. E eu não posso dizer que foi longo, mas o processo, ele é doloroso, né? Então a gente fazia esses atendimentos de Câmara Municipal de bis, cara, de moto. Então a gente ia para outras cidades ali na região de moto, chegava todo amassado para fazer atendimento. Então, assim, eu acho isso legal, eu vejo com bons olhos esse início, porque não é simples, cara. Mas a gente precisa ter a força de vontade de fazer acontecer. Eu entendia que aquilo era uma fase, que era um processo, né? E a gente colocou muita energia para que aquilo acabasse o mais rápido possível. Então essa que é a situação. Ou a gente pode se conformar e entender que é aquilo, ou, cara, põe a pressão para conseguir sair rápido dessa situação, né? E aí eu percebo que você tinha esse inconformismo e ao mesmo tempo você agia. Você não era aquela pessoa que só ficava inconformada, só reclamava, não. Nesse formato aqui não tá dando, eu entendo que é um processo, eu entendo que hoje eu tô aqui para amanhã eu tá no ponto B, no ponto C, no ponto D. E você, como falou, pegou sua energia e utilizou toda naquele momento ali para que aquela fase que quem falar que o início da advocacia é fácil, é mentira, não é fácil. Para qualquer pessoa, a menos que você nasça numa família de advogados e consiga, mas em regra, não sei você, eu não tenho nenhum advogado na minha família, também não, então a gente tem que criar o nosso mercado, né? E a partir do momento que você quer criar o seu mercado, você precisa passar por esse momento de dor, de forma inteligente e estratégica para ser o mais rápido possível, como você fez, né? Para você conseguir dar esse próximo passo na carreira. Exatamente. E assim, hoje existem métodos que a gente consegue adiantar resultado. E isso é até parte do nosso processo. Para não sofrer aquilo que a gente sofreu inicialmente, a gente acumulou, juntou todo esse know-how, essa experiência que a gente teve e começou a ajudar os advogados a antecipar resultado. Ou seja, desculpa, eu sei que não foi fácil, mas a gente tem caminhos que tornam mais rápido. Então a ideia é o quê? Mostrar para esses advogados que se pode bater cabeça por aqui, não vai ser fácil, mas uma hora você chega,
Ou você pode ir por aqui, que não vai ser fácil, mas vai ser muito mais leve, muito mais rápido, porque o processo está desenhado, é só seguir esse caminho, né? E dentro desse processo, quando você diz que é importante a gente ter clareza, eu acho que isso é muito importante. A gente entender que a fase não nos define, mas que se a gente tiver clareza do processo e aonde a gente quer chegar, não tem erro, a gente vai chegar. Né? Mas é necessário ter essa clareza, desenhar. Então, eu tinha de forma muito clara aonde eu queria estar, aonde eu queria chegar. Se a gente não tiver direção, qualquer lugar serve. Então, é muito importante a gente almejar realmente onde quer chegar e trabalhar em favor disso, né? E aí foi o ápice. Um certo dia eu me tranquei no quarto, falei, cara, eu vou cancelar todos os compromissos do dia. Liguei nas câmaras municipais, falei, hoje não vou poder comparecer. Cancelei todos os compromissos, me tranquei e só saí de lá quando eu realmente tive aquela clareza do que fazer. Porque o dia a dia nos consome a ponto da gente não conseguir parar e refletir sobre a vida. Então eu senti que eu estava no automático. E embora eu estivesse insatisfeito de forma positiva, eu não tinha clareza do que fazer nem para onde ir. Então eu me tranquei no quarto, passei um dia lá e consegui ter clareza, cara. Eu entendi que algo radical precisava ser feito, né? Que isso é do meu perfil também. Eu entendi que se fosse progressivo, talvez não aconteceria da forma que foi. Então chamei minha esposa, graças a Deus, uma mulher muito abençoada, né? Porque não foi assim um processo simples. Qual o nome dela? É Daniele. Então eu propus para ela essa mudança radical, da gente mudar de cidade, não sabia para onde, mudar de estado, para que a gente começasse esse projeto novo. Mas antes disso, Gabriel, só para contextualizar, eu comecei a testar o digital. Então eu estava com todo esse contexto e testando o digital. Aí chegou um dia que eu fechei 20 contratos em um mês, cara, pela internet. E na época eu não tinha ninguém falando, eu não encontrei ninguém para me ajudar o processo a ser mais fácil, né? Então a gente queimou muito dinheiro, gastei uns 20 mil reais testando campanhas e tudo mais, sem ter resultado, até que um certo mês lá eu comecei a acertar e a gente fechou 20 contratos. E aí foi esse momento que eu me tranquei, só contextualizando. E eu entendi que eu precisava fazer algo voltado para esse modelo de advocacia. Então você testa para ver se o digital realmente é o que você está buscando, né? Poderia ser, mas poderia também não ser, poderia ser uma terceira via, né? E na tentativa e erro, né? E olha pra você ver como que é caro a tentativa e erro. Exatamente. Se você tivesse um mentor ali, tivesse alguém pra estar te auxiliando naquele momento, talvez não precisaria gastar 20 mil ali de investimento para conseguir ter esse retorno. Com Aí certeza. tá falando de que ano isso, né? 2021. Uhum. Início de 2021. Finalzinho de 2020 comecei a testar, mas deu certo no meio mais ou menos de 2021. E nesse processo, cara, eu encontrei uma pessoa que estava fazendo isso que a gente estava visualizando, depois de muito tempo tentando. E, cara, eu tentei entrar na mentoria dessa pessoa, só que era um dos primeiros mentores que surgiu e ele não estava com o carrinho aberto. Aí eu falei, cara, na moral, a gente faz uma call, o valor que for, eu dou um jeito de pagar, só para me antecipar resultado. E a pessoa falou, olha, não dá, só quando abrir o carrinho. E aí, nesse processo, eu acabei fazendo. Acabei aprendendo. Gatilho de escassez. Não, mas eu acabei conseguindo validar antes. Sim. Então, eu acabei, cara, eu falei, não tem tempo para esperar daqui 2 meses quando o cara vai abrir carrinho. Preciso ter resultado hoje. E aí foi que a gente acertou e a gente acabou conseguindo desenvolver realmente. Nesse aspecto, eu acho que foi positivo, porque poderia ter sido muito ruim. Então, a chance, eu digo que é 90% de ter sido ruim. Mas, eventualmente, na base de muita tentativa, muito risco também, gastando dinheiro que eu não tinha, eu acabei validando um método diferente daquilo que tinha no mercado. Né? Um método que resolvia as minhas dores da época, que era o quê? Eu não tinha muita verba para investir, então meu cliente tinha que ser barato. Então esse foi o primeiro ponto. Eu consegui desenvolver um funil onde eu consigo adquirir clientes pela internet com baixo custo de aquisição. Então as campanhas rodam de uma forma diferente. Tudo é formatado para pouco investimento e gerar o máximo de resultado possível. Então isso era interessante para mim na época porque tinha pouco orçamento e se tornou, cara, o principal pilar do meu negócio em processo de escala. Por quê? Com pouco orçamento na proporção da onde eu queria chegar, eu consegui ter um resultado muito expressivo. Então, quando eu comecei a conhecer, depois de anos aqui já, advogados que fazem processos parecidos no digital, eu percebi que o nosso ROI, cara, está muito acima do mercado, porque a metodologia surgiu sempre buscando o menor investimento possível. Então, isso que possibilitou de uma forma muito rápida, no nosso primeiro mês aqui em Curitiba, bater 98 contratos fechados. E só foi possível porque eu coloquei cerca de 3, 4 mil reais em Google Ads e Facebook Ads e gerou 98 contratos fechados. Então, isso não existe. Em regra, é um percentual muito alto do faturamento que é destinado para isso. Então, a regra do mercado é quem fatura 100, investe de 30 a 40 em Google e Face para conseguir faturar 100 mil. E a gente conseguiu fazer isso com muito menos graças a essa metodologia, né?
E para você ver que era uma dor que você tinha naquele momento do seu início da advocacia e que é uma dor da maioria dos advogados, né? O que eu vejo no mercado. A cada dia nós temos mais advogados no mercado e sem ter essa possibilidade financeira, muitas vezes, de abrir diretamente um escritório físico, né? Tendo pouco recurso para investir no seu negócio. E muitos até que ainda não entendem que tem um negócio, né? Que não perceberam ainda que a advocacia é um negócio, é uma empresa. Você está empreendendo e precisa entender como fazer isso de forma eficaz. A faculdade nos ensina a parte técnica do direito, né? Mas essa parte referente a como prospectar clientes, a como montar, como gerir o seu negócio, isso não é ensinado. E muitas vezes o advogado tem que aprender na prática, no dia a dia, na tentativa e erro. Então você testa esse novo método, né? Consegue validar, e, né, como você falou, tudo acontece porque tem que acontecer. Acaba que você não consegue ali contratar aquele mentor naquele momento, antecipa os seus resultados, e você, não, agora a gente já tem um know-how para arriscarmos. Exatamente. E Curitiba foi o primeiro mercado que você pensou? Vocês Cara, pensaram? como que foi isso, né? Aí esse dia D aí, a gente se reuniu, falei, vamos, ela falou, vamos, pra onde? Não sei. E aí isso foi na sexta-feira. Aí num domingo, cara, a gente conseguiu definir. A gente tinha alguns critérios. O principal era o quê? A gente sempre congregou, né, em igreja. Sim. Então a gente queria continuar congregando. Então a gente falou, olha, um critério é que tem uma boa igreja que a gente possa congregar. Foi um dos primeiros fatores. Segundo, eu preciso estar bem localizado a nível de Brasil. Por quê? Eu não quero sofrer objeção por ser do norte. O digital é muito novo. Então eu acredito que isso pode acabar atrapalhando esse processo de aquisição de clientes. Hoje isso não é um problema mais. Depois da pandemia, o mercado mudou completamente. Mas na época eu senti que isso poderia ser um problema. Então esses foram os dois principais pontos. Aí um dia eu lembrei de um pastor, inclusive, que é o Luciano Subirá, que é alguém que a gente acompanha há muito tempo, e falou, cara, lá tem a igreja daquele cara, é muito boa. Aí eu falei, amor, é em Curitiba, o que você acha? Eu falei, nossa, Curitiba é lindo. Abrimos o YouTube, olhamos Curitiba, gostamos e definimos. Foi dessa forma. Então, num domingo a gente definiu, na segunda de manhã já comecei a tomar os primeiros passos em relação a isso. Compramos passagem, na época a gente não tinha caixa de emergência, então, tipo, foi realmente algo que eu não recomendo ser feito, né? Mas foi debaixo de muita convicção e fé que daria certo. E compramos passagens no cartão ali, marcamos data, ou seja, a gente tinha 20 dias para sair, definimos que seria Curitiba, encerrei minha sociedade, que eu tinha à época, já na segunda-feira também, com muita tranquilidade, foi algo bem, bem tranquilo, porque expressei realmente o que a gente estava buscando, o que a gente estava querendo, que era uma nova fase, né? Que a gente ia tomar essa medida. E foi tudo muito suave e marcamos para 20 dias depois. Não tínhamos o caixa para vir, só passagem comprada. Cara, foi uma loucura. E colocamos a casa à venda, foi um processo muito doido e de muitos milagres, mano. Mas de decisão, né? Eu Exatamente. vejo que para vocês, a decisão tomada, tanto para você como sua esposa, vocês estavam muito convictos do que viria de resultado de tudo isso, né? E esse é um dos primeiros pontos, porque se o empreendedor, se ele não confia nele e no projeto dele, dificilmente vai ter resultado. Não tem como. Não. Uhum. Ninguém tem resultado com base em sorte. Exatamente. Você precisa saber o que você está fazendo e ter convicção do que você está fazendo. Exatamente. E essa convicção vocês tinham, apesar de não ter talvez os recursos ali necessários naquele momento, né? Mas buscando formas de viabilizar. Exato, cara. E isso eu creio que Deus abre porta para quem caminha. Então tem muita gente que fala, vou solucionar as coisas aqui pedindo para Deus e não faz nada. Eu não acredito nisso. Né? A gente pede e age em favor daquilo. Né? E foi exatamente o que a gente fez. Colocou casa à venda, colocou carro à venda, tudo. Tudo, cara. Moto que a gente tinha, tudo ficou à venda. E faltava 7 dias, a gente não tinha conseguido vender nada. Absolutamente nada. E ainda assim, cara, tudo de pé. Já tinha alugado casa aqui, já tinha feito tudo, mas não sabia como ia ser esse processo de transição, né, na prática. Aí, cara, aconteceu que num dia pontual, acho que 5 ou 7 dias antes da gente vir, apareceu uma oferta para casa. Mas daí, cidade pequena, você sabe, já rodou a informação que eu tava indo na iminência de ir, e aí fizeram uma proposta, assim, absurda, 50% do valor da casa. E aí eu falei, olha, não vou vender nesse valor, não. A gente é doido, mas nem tanto. E aí seguramos, cara, um pouco, aí faltava acho que 5 dias, um tio me ligou. Aí chegou a informação dele também, tio de outro estado do Mato Grosso.
E ele falou, Eduardo, fiquei sabendo que você tá vendendo sua casa, velho, o que tá acontecendo e tal. Falou, tio, eu tenho um projeto que é assim, assim, assado, eu acredito muito nele, tem tudo pra dar certo. Minha meta é fechar 60 contratos já no primeiro mês dessa operação. Eu já tinha contratado, inclusive, pessoas. O Otávio, que tá lá com a gente até hoje, que é o nosso head de vendas, ele foi contratado nesse processo todo. E já tava esperando aqui o negócio começar. Sim. Então, assim, pode parecer irresponsabilidade, mas era convicção. Eu iria vir, eu ia fazer acontecer de alguma forma. Eu tinha essa convicção. E aí, cara, faltando 5 dias, esse tio me ligou e falou, cara, mas não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que ao invés de vender sua casa, o banco me ligou ontem falando que tem uma linha de crédito do Pronamp. E eu não preciso dessa linha agora. Mas eu quero ter um bom relacionamento com o banco. E você está precisando de crédito. Você não acha que faz mais sentido, ao invés de vender sua casa, a gente conseguir uma linha de crédito aqui para você e você me paga? Falei, cara, você tá doido. Claro que o primeiro ponto é, não, mano, não quero fazer uma situação dessa e tal, mas eu entendi que era a resposta mesmo daquilo que eu tava procurando. Eu caminhei e as portas começaram a abrir. Então, engoli o orgulho também, né, nessa hora, porque eu não gosto de fazer compromisso ainda mais com coisas de outras pessoas assim. Mas eu acreditava, entendi que fazia sentido. 1 ano de carência, também em financiamento. E, cara, foi essa a porta, assim, que Deus abriu pra gente conseguir fazer essa transição. Não precisei vender nada naquele primeiro momento e vim pra cá e meter uma cara e já abri um escritório. E é um movimento, né? Eu percebo muito, você se movimentou e o mundo ao seu redor se movimentou, né? Se naquele ano, naquele momento ali, vender a casa não era a melhor opção por N fatores, né? Apareceu uma outra possibilidade que você não esperava, que você não cogitava. E eu confio muito nisso que você falou. Às vezes a gente tem que dar o passo e Deus dá o chão. Exatamente, a gente tem que arriscar, a gente tem que buscar o que nós queremos, porque a zona de conforto é muito cômoda. É muito fácil você chegar na zona de conforto e não querer sair dali. E causa desconforto, né? Dar esse passo sem saber aonde eu vou pisar, o que vai ser disso, o que vai gerar. É desconfortável, mas é necessário, né? Exatamente. Assim, a diferença de um louco para um gênio é os resultados. E o que a gente percebe é o seguinte, não é dar passos de fé de forma irresponsável. Se é que tem como dizer isso. Por quê? A gente tinha um método validado. O que a gente correu o risco é por não saber. Eu não tinha noção quanto tempo que ia demorar para ter os resultados das ações. Eu não tinha nenhum método de antecipação de resultado que a gente criou nesse processo porque a dor foi latente. Outra coisa que a gente descobriu também, tudo por necessidade, é fluxo de caixa. Como gerar fluxo de caixa em demandas trabalhistas. Então, tudo que a gente ensina hoje também no nosso método, que a gente começou a se posicionar para ajudar advogados, é resposta de dores que a gente teve ao longo de toda essa jornada, desde o início até depois que a operação começou. Porque, Wellington, começou a operação e a gente tinha uma despesa operacional de 30 mil, mano. Nossa. Primeiro mês? Primeiro mês. E assim, como que resolve isso no trabalhista? Não tem como. Trabalhista em regra, você recebe no êxito, exatamente. né? Exatamente. Então, cara, foi 3 meses assim. Então, a gente fez um financiamento de cerca de 100 mil nesse primeiro momento. Aí, eu perdi meu emprego. Vamos dizer assim, eu abri mão de tudo que eu tinha lá e vim pra cá. Então, eu usei parte do financiamento para custear a minha vida, custear a operação e tudo mais. 3 meses acabou. Obviamente. E aí, cara, na hora que acabou, mais um milagre, assim, a gente colocou a casa à venda. Antes disso, eu consegui prever. Falei, mano, daqui 1 mês acabou. Né? E eu não tinha encontrado o mês de antecipar resultado ainda. Aí, o que a gente fez? Colocou a casa à venda. Ficou lá com a imobiliária 30 dias. Quando bateu 30 dias, faltava 5 pra gente arcar com algumas despesas operacionais dos escritórios, cerca de 30 mil. Eu coloquei a casa à venda, cara, e consegui vender em 5 dias pelo valor almejado. Então, isso foi, assim, pra gente, cara, assim, fruto de milagre mesmo e ação, né? A gente tava buscando vários meios, esse foi a resposta. E, assim, a gente vendeu por meio de anúncios. Então, as mesmas estratégias que eu usava para anunciar pro meu negócio, eu mesmo tirei da imobiliária depois de 30 dias e em 5 dias a gente conseguiu vender pela internet também. Então, assim, isso deixa evidente como o digital é poderoso, cara, em todas as áreas. O digital, eu acho que é uma das maiores mudanças do último século, assim, porque realmente você consegue alcançar públicos impensáveis, totalmente assim. Fazer uma escala do seu negócio em um formato que há 10 anos atrás a gente não cogitaria. Exatamente. Né? Já tínhamos outros mecanismos, como a televisão, por exemplo, mas que para a advocacia não atendia, não era permitido. Então, você buscar no digital a solução. E, como você disse, você não testou somente na sua área. Você testou em outras áreas dentro da sua dor daquele momento.
E funcionou, porque a lógica é a mesma. Exato. Quanto mais pessoas conhecem o meu produto, maiores são as minhas chances de conseguir vender aquele produto, né? Exatamente, cara. E aí esse processo foi surgindo várias soluções. Primeiro, depois de 3 meses, eu tinha muitas demandas, e aí eu estava lidando com esse processo de aquisição de clientes, de organização de escritório, e estava com muita dificuldade em dar vazão a tudo isso. Lembrei, cara, do meu sócio atual. A gente tinha pego algumas demandas juntos lá, o melhor advogado trabalhista que eu conheci, e eu falei, cara, eu vou fazer um convite para ele, lá de Rondônia também. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, cara, olha, a gente tá com um projeto aqui, você sabe meio por cima, você viu o início ali, que eu fechava os 20 por mês, e o negócio escalou. A gente hoje tá fechou 98 no primeiro mês, já estamos com uns 300 clientes aqui, depois de 3 meses. Você não quer vir fazer uma experiência com a gente e tal? O valor que eu consigo te remunerar durante um mês é X. Se for bom, a gente conversa a respeito de uma possível sociedade. Mano, aí é outro doido também, já veio de mala e cunha. Pegou o up dele, colocou tudo dentro e veio. E assim, desde o início já se posicionou como dono, né? Então ele realmente resolveu essa parte técnica, essa parte jurídica. E isso eu acho muito importante, cara. Para o processo acelerado de escala que a gente estava, não era possível fazer sozinho. Não era possível mesmo. Então ia ter que abrir mão de alguma coisa. Então fez muito mais sentido eu unir força com alguém que tinha capacidade que eu não tinha. Que era o quê? Ser o cara técnico. Então ele consegue passar o dia inteiro dentro do escritório focando em resolver problemas operacionais, focado em resolver a melhor solução para aquele caso. Ele é advogado, né, propriamente dito. E a gente já tinha mais essa linha empreendedora. Então fez muito sentido a gente conseguir unir forças nesse formato. Então eu até recomendo sempre para os alunos o seguinte, mesmo que você não seja advogado técnico, não precisa ser um sócio, mas você precisa ter alguém que resolva essa dor para você. Né? E inicialmente não precisa, a gente dá conta. Se a gente estivesse falando das 20 ações por mês, eu mesmo resolvia tudo. Mas a gente entrou num processo de escala que fez muito sentido isso. E aí o Flávio chegou, cara, e colocou ordem na casa nesse sentido, e a gente ficou livre daí para continuar esse processo de atração, né, de clientes. E esse ponto também, Eduardo, eu vejo que é uma dor de muitos advogados. Não saber como escolher um sócio ou um parceiro para o negócio. Acaba Exatamente. buscando pessoas com as mesmas características que ele já possui. Isso é a maior besteira que existe, cara. Não é efetivo, não é Não. efetivo. Você tem que ter clareza, como você disse, para entender quais são seus pontos positivos e aonde você precisa se aprimorar, né? E buscar pessoas que supram essa lacuna. Exatamente. Então, você é um empreendedor nato, assim, é da sua essência empreender. Então, você buscou uma pessoa que ali na parte técnica pudesse suprir naquele momento, até para você não ter que desgastar energia para cuidar, né, da parte Daquilo que eu não sou técnica. bom. E ser efetivo, né? Exatamente. E assim, embora a gente tivesse experiência com a área trabalhista e tudo mais, e eu tivesse um conhecimento que me permitia cuidar das demandas, aquele negócio, cara, é perfil. Eu achava que eu tava morrendo enquanto eu tava lá parado fazendo a peça, entendeu? Eu já tava pensando, e o próximo cliente, né? Então, sempre com compromisso com a entrega, a gente sempre foi muito perfeccionista, posso dizer nisso, em tirar o melhor proveito possível da demanda. Isso por quê? Primeiro que a gente está falando de um direito de alguém, então isso para a gente é muito sério, tanto que o princípio do escritório é a experiência do cliente. Então tudo que a gente faz na nossa operação é voltado para gerar a melhor experiência possível para o cliente. E obviamente isso começa na capacidade técnica, na qualidade da demanda e tudo mais. Então esse sempre foi um dos focos. E além disso, cara, quanto melhor eu cuido da demanda, mais oportunidade eu estou gerando para o meu próprio escritório. Afinal de contas, a gente trabalha no êxito. Então, isso é um ponto legal também. Quando a gente fala de trabalhar no êxito, abre objeção para muitas pessoas. E a gente encontrou uma solução para isso também. Então, assim, fez muito sentido para a gente ter alguém que resolvesse essa dor, né? E a gente continua esse processo acelerado de prospecção de clientes. Tanto que a gente bateu 2.600 clientes em 2 anos de operação. E eu sei que isso não seria possível se eu não tivesse alguém que conseguisse gerir todos esses processos também. Sim. Você falou da objeção do êxito. Legal. Como que você vê isso? Porque hoje nós temos vários mercados dentro do direito, como o trabalhista, o previdenciário, bancário, que eles já estão acostumados, adaptados a essa narrativa de só receber no êxito. Perfeito. Como que é a sua visão sobre isso? Perfeito, Gabriel. Tem várias formas de abordar isso. A primeira desculpa, eu falei do bancário, que eu achei que estava indo para outro caminho. A gente está falando de previdenciário e trabalhista mesmo, que é só no êxito. A gente percebe o seguinte, o pessoal fala, cobra consulta, né? Porque não faz sentido você receber só no êxito. Para mim, essa é a maior besteira que existe. Isso porque a gente está falando de clientes, na maioria das vezes, hipossuficiente. O cara está desempregado e está te procurando. Aí, porque você acha que sua hora vale demais e não sei o que, você quer cobrar consulta, você perde um potencial cliente que poderia te gerar 20, 30, 40, 100 mil de honorários. Por essa orgulho de dizer que a minha hora vale, eu tenho que cobrar. Então eu percebo que
É um princípio da vida, a gente dá primeiro para receber. E isso se aplica também a esse modelo de negócio. E se torna muito mais lucrativo. A gente já fez um teste lá atrás, então não estou falando de algo que eu acho, a gente testou e eu vi que não funcionava cobrar consulta. Nesse nicho, pelo menos, né? E que não era muito lucrativo também, cara. Que diferença é fazer cobrar 200, 300 reais no fim do mês no caixa do escritório? É irrelevante. Então a gente percebeu que tinha uma forma muito mais lucrativa de fazer. Que é o quê? Antecipar resultado por meio de estratégias de gestão do processo, de modo que eu não onere o cliente. E sim, eu encontrei a solução dentro da minha operação que gerasse esse fluxo de caixa inicial. Inclusive, a gente tem um aluno, a gente acabou de abrir a primeira turma. O aluno subiu as campanhas, fechou 10 contratos em 2 semanas. A primeira ele estava testando, fechou 2, na segunda já fechou 8, investindo R$ 20 por dia, isso que é bem relevante também. E fechou 2 acordos, cara, dessas 10 demandas que ele ajuizou. Aí você vai falar, isso foi sorte. Não, é método. A gente ensinou dentro da mentoria como antecipar resultados por meio de acordos. Que essa foi a solução que a gente encontrou lá atrás. Quando eu bati 3 meses de operação, sem fluxo de caixa, acabou o dinheiro, eu falei, mano, não tem como, preciso encontrar a solução. Sim. E aí foi aquela, o que eu vou fazer? Eu já tentava fazer acordos de várias formas, não dava certo. Aí a gente conseguiu desenhar um script, uma forma de abordar a empresa para conseguir antecipar esses resultados. Então a gente não espera de forma passiva, a gente não espera chegar à audiência de conciliação, a gente consegue ter uma taxa muito alta de acordos dentro do nosso escritório antes mesmo da audiência inicial. A exemplo desse aluno, ele gerou fluxo de caixa imediatamente. Qual que é a diferença? Dentro de 15 dias, ele fechou acordo em 2 ações com taxa de 3 mil de honorário cada uma. Então ele gerou 6 mil para dentro do escritório por meio de acordos. Qual que é a diferença se ele tivesse cobrado inicialmente? Nenhuma. Em 15 dias ele conseguiu antecipar aqueles resultados sem onerar o cliente, pelo contrário, gerando uma satisfação absurda para o cliente, porque ele fala assim, eu procurei outro advogado, demorou 2 anos minha ação. E aí ele fala, em 15 dias resolveu. Né? Então fica essa percepção de que ele trabalha bem e ao mesmo tempo ele gerou fluxo de caixa para o escritório. Acaba que é vantajoso nesse nicho, pelo menos, para ambas as partes, né? Porque você, como você disse, a experiência do cliente vai ser excelente. Né? Ele não teve que fazer um investimento inicial, ele teve um retorno rápido da demanda dele. Para o escritório é excelente, porque não só pelo fluxo de caixa, mas também porque você libera espaço na sua agenda, né, no seu tempo técnico, para poder trazer novos clientes. E essa outra perspectiva também que eu tenho, que eu vejo no dia a dia, infelizmente, até falo que infelizmente, muitos advogados que eles têm uma forma de trabalhar que não busca conciliação, né? Que são meio contrários à ideia de conciliar. Sendo que a conciliação, em muitos casos, claro que a gente não pode generalizar, não é em todos, mas em várias situações, é o melhor para o seu cliente. Você deixar que o seu cliente entre em uma disputa judicial de anos não vai ser benéfico para ninguém, no final das contas. Então, assim, e infelizmente tem colegas que não têm essa visão. Aí você chega e você tem que gastar mais tempo convencendo o advogado da outra parte, que é vantajoso para o cliente dele, do que o próprio parte contrária, né? Porque o próprio cliente em si. Mas foi uma sacada que você teve lá atrás que foi excelente, né? Dentro do seu nicho, se o problema naquele momento é cobrar no extra, então vamos antecipar esse pagamento. Cara, isso salvou meu negócio. Ele não era sustentável da forma que eu comecei. Por quê? Eu comecei de forma muito agressiva. Onde se viu abrir um escritório com 30 mil de custo sem fluxo de caixa. Então, eu não recomendo. Foi o meu processo. Eu não tinha as skills necessárias para entender isso, de repente. Mas eu tinha vontade de fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, a vontade e o compromisso de honrar aquilo que eu tinha feito. Então, eu sabia que eu tinha folha para pagar. Eu nunca atrasei. Então, eu sabia do compromisso que eu tinha. Então, acho que esse link perfeito que gerou os resultados. Que é o quê? Ter a coragem, mas ter a responsabilidade e o compromisso de saber que tem que ser honrado, né? Mas não é o que eu recomendo. Foi o meu processo, a minha história, e cada um tem o seu processo, né? Mas foi uma resposta muito boa para essa dor, porque meu escritório não iria sobreviver. Sim. Então foi aquela solução que a gente achou quando a água literalmente chegou na gente, não tem o que fazer, eu preciso resolver. E assim, isso foi uma sacada muito boa, porque hoje, da nossa carteira, 30% finda em acordo. Isso, cara, gerou um fluxo de caixa pra gente absurdo. Aqueles 3 primeiros meses eu não faturei. Quando eu comecei a colocar essa metodologia, 2 ou 3 meses depois, eu alcancei o break-even. Então, meu escritório começou a se manter, começou a se pagar, depois de 3 meses. E já era um custo operacional alto, então a gente começou a faturar bem. Depois de 1 ano dessa implementação, a gente bateu 100 mil de faturamento.
Então, assim, cara, isso realmente mudou nosso jogo completamente. Porque o que ia adiantar a gente ter uma carteira lá enorme, né, de milhões, se a gente não via dinheiro? Como que eu ia sustentar essa operação? Né? Então eu ia começar a delapidar meu negócio, colocando sócio de todo lado, fazendo financiamento, e não era o que a gente queria. Então eu sentia que eu já tinha esticado tudo que dava até ali. Eu precisava encontrar uma solução, efetivamente. E isso salvou nosso negócio, cara, literalmente. Explica para quem está nos ouvindo o que seria o break-even, porque você alcançou ele muito rapidamente. 4 meses não é normal, não é padrão em nenhum nicho, basicamente. É o ponto de equilíbrio, é o momento que a operação se paga. A gente pode dizer isso. Então o custo dela mensal foi mantido por ela mesma. Porque até então eu colocava dinheiro todo mês. Aí eu vendia a casa nesse processo, igual eu falei, acabou o financiamento, foi indo, foi colocando dinheiro. Vendi carro, um monte de coisa para manter a operação acontecendo. E, cara, 3 meses após a implementação, a gente alcançou. Então, realmente foi algo muito rápido. Eu não esperava que fosse rápido assim também, porque, igual eu tô te falando, como foi tudo muito novo, eu não tinha um outro escritório referência para saber qual que foi o caminho, para saber... Então, realmente, a gente acabou desbravando isso. Então, a gente também se surpreendeu, eu posso dizer dessa forma. E a gente almejava, por exemplo, eu esperava faturar 100 mil 5 meses depois do que a gente alcançou. Então a curva foi muito mais rápida, mas obviamente que a gente tinha estratégia, obviamente que a gente tinha planejamento e tinha também a perspectiva. Então eu acredito que eu chego em tal época, mas acabou chegando antes, né? Mas então é uma loucura controlada, né? Então a gente tinha algumas previsões também. Não é por acaso, né? Cada passo é dado de forma pensada. Muito estratégica. Né? Isso é fato, né? A gente contando parece ser muito risco e tal, mas sempre teve a parte estratégica atrás. Então eu sempre eu tomo risco, é meu perfil, mas porque eu tô pautado em estratégia. Talvez eu não tenha realmente a perspectiva exata, igual eu achei que ia demorar 5 meses mais, mas chegou, né? Então a gente sempre busca isso. Não adianta também pegar como referência e achar que só sai fazendo as coisas e acontece, né? Tem que ter estratégia. Mas aí você me mostra um outro ponto seu. Apesar de você ser um advogado, um empreendedor que corre muitos riscos nesse sentido do empreendedorismo, você também é conservador. Porque se você não fosse conservador em algumas decisões, você não ia conseguir ter o resultado tão antecipado ao prazo que você colocou. Então você imaginou um prazo ali conservador com base nas suas entregas que você já tinha, né? E conseguiu antecipar esse prazo em 5 meses. E nós estamos falando de 100 mil por mês? 100 mil, recorrente. Talvez 90% dos escritórios hoje do país não consigam, independente da idade do escritório, da maturidade do escritório, não consigam ter uma recorrência desse tamanho, né? O que comprova novamente que método é tudo. Não dá para fazer somente por feeling, por achismo. Você precisa entender o que você está fazendo para que, de fato, você colha resultados. Exatamente. E esse processo é muito importante. Igual como a gente acabou fazendo por conta, vamos dizer assim, a gente apanhou muito, aprendeu muito e validou muito. Só que não ia ter adiantado nada se a gente não tivesse aprendido no processo. Então, o que a gente sempre buscou fazer foi um processo de aprendizagem. Então, errei aqui, errei. Por que eu errei? Aprendi, mudei a rota. Aqui, aprendendo. De modo que a gente conseguiu acumular e estabelecer o método. Porque a gente olhou para todos os erros do passado, para todas as dores e para os acertos. Consequentemente, a gente conseguiu desenhar esse caminho. Isso é tão legal porque, além de ter alunos tendo esses resultados, a gente começou a abrir filiais. Então, a gente abriu uma filial em Londrina e outra em Rondônia. E, cara, do mesmo jeitinho que aconteceu na operação, a gente conseguiu reproduzir nessas outras. Só que de forma muito menos dolorosa, tudo suave. Da forma que foi estabelecido, a gente alcançou. Por quê? A gente olhou para trás, vislumbrou o caminho que a gente fez e que está conseguindo replicar isso para alunos e para a nossa própria operação mesmo. Então é muito legal esse processo, em qualquer área da vida. A gente tem que passar pela prova, pelo processo, pelo deserto, pela dor e aprender nesse processo, porque depois isso vira método. Sim. A gente pode ver, tem pessoas que têm solução para curar a depressão, pessoas que têm solução porque ela passou aquela dor, aprendeu naquele processo e hoje ajuda outras pessoas. Então isso não é diferente na advocacia também, né? E você testou e validou o método em outros escritórios, né? Como você disse, em outras filiais. Então isso também te dá mais know-how para conseguir repassar esse método para os outros, né? Porque uma coisa é você conseguir aplicar dentro do seu escritório, aplicar dentro da sua vivência. Outra coisa é você conseguir ensinar pessoas a replicar aquele método. Exato. E pelo que eu conheço também da sua trajetória, já tem muita gente já replicando essa estratégia, né? Mas eu quero dar um passo antes e entender
qual que foi, nesse momento dessas duas, que você está aqui em Curitiba, você ainda não alcançou o break-even, qual a característica, qual foi o maior aprendizado que você teve nesta etapa? Legal, cara. Resiliência. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Isso a gente está falando dos negócios, mas a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem muitos aspectos. E nem sempre as coisas estão de forma retilínea em todas as áreas. Então, hora a gente tem um pico de dificuldade em uma área, hora um pico em outra. E naquele momento a gente estava em dificuldade em todas as zonas, em todas as áreas. Então, eu aprendi muito nesse processo, sou muito grato por esses momentos de dificuldade extrema, porque a gente se torna muito mais forte e resiliente. Então, a gente percebe que todo dia na vida do empreendedor é assim, a gente tem vários desafios, várias dificuldades. E às vezes quem olha de fora acha, meu Deus, olha o tamanho desse problema. E a gente vai ficando anestesiado, né? Tudo é pequeno, a gente pode enfrentar com tranquilidade, a gente começa a ter mais essa capacidade de resolução de problemas. Então, o que eu enxergo, como eu passei aquele período, foi um período de muita resiliência. De toda hora achar que não ia aguentar, de que não ia ter como, mas persistir, resistir e com essa resiliência os resultados chegarem. Então, acho que para a vida de qualquer pessoa empreendedora, dentro da advocacia, em qualquer área, é fundamental ter essa característica de resiliência. E também uma coisa muito interessante é ter clareza no processo. Eu acho que isso faz muita diferença. Porque, embora tudo doesse muito naquela fase, eu tinha clareza que fazia parte do processo para chegar onde eu almejava chegar. Então, isso me ajudou também a ser mais resiliente, né, ao longo de tudo isso. É que o empreendedor ganha casca, né? A gente vai aprendendo com cada etapa, com cada passo. Exatamente. Subir essa escada não é fácil, nem um pouco. Mas, e não, né? Acho que as pessoas pensam muito assim, mas vai chegar num ponto que eu não terei mais problemas. Nós somos advogados, a gente trabalha com problema. A Não, gente não vive tem para como. resolver A problemas. gente vive para resolver problema. Então, assim, acaba que chega no momento que você consegue de forma mais rápida e ágil entender o que gerou aquele problema e corrigi-lo. Seja um problema interno da empresa, seja um problema do cliente, né? Mas faz parte do dia a dia. Achar que não existirão problemas é um equívoco muito E grande. pelo contrário, né, os problemas serão cada vez maiores. Sim, Os problemas que eu tinha que eram muito grandes para mim lá no início da caminhada, hoje não são nada. Mas, por exemplo, os problemas que o Nelson Williams enfrenta no dia dele, muito cara, diferente. mataria a gente. A gente não tá preparado para isso. É. Então a gente tem que entender isso. Conforme a gente vai crescendo, os problemas também mudam de fase. O retorno é diferente, a lucratividade é diferente, as liberdades são diferentes, mas tudo é proporcional. Não existe. Se alguém disser que é o contrário, é mentira. É proporcional. Claro que num volume grande, igual o Nelson Williams da vida, você tem muitas pessoas antes dele para o problema estourar antes. Então, todo mundo lá resolve para não chegar nele. Mas quando chega no cara, é aquele problema que precisou chegar nele. Então, é um problema grande. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e paz em relação a isso. Resolver problemas é ótimo, é sinal que você está crescendo, que você está produzindo. Quando a gente acorda de manhã torcendo para não ter problema, a gente precisa sondar, né, o nosso íntimo, onde que a gente está querendo chegar, porque isso é um péssimo indicador. E até quando você comenta sobre o Nelson Williams, a operação dele é gigantesca, uma das maiores do país. Então tem muito também é um equívoco que eu vejo muita gente cometendo, que é se comparar com advogados que já estão em um outro momento de carreira, né? É entender o momento de cada um, que os desafios são diferentes, né? Talvez esse desafio que é no início da carreira parecer enorme, com o tempo, como você falou, ele vai se tornando cada vez menor, cada vez mais fácil, né, de ser ultrapassado. E o Nelson Williams, no início da carreira, com certeza que ele teve os problemas diferentes dos que ele tem hoje, teve que ir amadurecendo conforme ia crescendo, né? E faz parte, mas que é um erro que muita gente ainda comete. E por você se comparar com os outros, você passa a invalidar suas conquistas, né? E com isso, muitas vezes abre mão do processo. Exatamente, cara. Isso é muito massa, isso é um ponto bem importante, porque é igual a gente tá compartilhando um pouco da minha história. E, cara, pra mim isso aqui é o começo, é pouco, é muito... Realmente a gente tá começando. Mas talvez pra quem tá iniciando hoje na advocacia, isso pode inspirar de alguma forma. Aí o que a gente precisa entender? Assim como hoje eu tenho vários advogados que são referência e me inspiram. Mas hoje eu tenho a maturidade de entender o seguinte: embora eles me inspiram e estão no lugar que eu almejo chegar, eu preciso entender que o tempo e a história que nos antecede é diferente. Então, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua personalidade. E às vezes a gente olha assim, em tom de comparação, o cara tá lá, eu tô aqui. Mas é pelo contrário. Você olha o percurso, vê onde ele acertou e adapta.
E esse processo de adaptação tem que levar em consideração quem você é, o seu perfil, da onde você veio, a sua história, os seus traumas que você está superando, seu processo, aquilo que você está vivendo. Porque é completamente injusto com nós mesmos fazer uma comparação sem olhar nada disso, né? Completamente injusto. Porque às vezes o cara teve um apoio diferente que você não teve. Talvez o cara... E isso não é também pra gente olhar pra gente e criar desculpa. Sim. Não, mas é que entender que cada um tem seu momento e sua fase. E às vezes o cara tá lá, naquele lugar que você tá olhando e parece impossível chegar, e daqui 10 anos ele pode estar lá ainda e você tá 20 anos à frente. Então esse processo ele é gradativo. E às vezes a gente olha o fim ali e acha que não tem como chegar, mas talvez você passe muito daquilo. Você precisa respeitar o processo. E adaptar a caminhada, né? Pegando, por exemplo, o seu exemplo e desse aluno que você citou, você começou com investimento de 30 mil. Seu aluno começou com investimento de R$20 diários. R$20 por dia. Entendeu? São momentos de vida diferentes. Talvez hoje ele não tenha os 30 mil para investir, né? Mas amanhã ele terá. Né? O cara ganha 1.500 por mês. Entende? Então, assim, ele tá antecipando, ele tá usando a sua estratégia dentro da realidade dele. Exatamente, cara. Isso é muito importante. Está conseguindo os resultados. Porque os resultados, eles dependem muito mais da estratégia, especificamente, né? Da forma como você adapta a aplicação dele, do que necessariamente da pessoa que está aplicando. Né? Ela já tem uma validade por si só. Então, ele pegou o seu método, adaptou para o cenário de vida dele, testou, validou, conseguiu resultados aí em 15 dias, um mês. Mas entendendo que, se ele pensasse, poxa, mas o Eduardo precisou investir 30 mil. Cara, para mim é impossível. Não consigo fazer, porque... ele conseguiu porque ele investiu 30 mil. Investindo R$20 por dia, eu vou ter esse resultado? Não vou, então não vou nem tentar. Exato. E ao não tentar, que mata muitos empreendedores, muitos advogados. Porque faz a comparação, e a comparação não deve existir, é a adaptação, como você trouxe. Por isso que o nosso método também a gente desenhou para todo mundo conseguir, né? Porque eu olhei as coisas lá atrás e fui adaptando. Mas esse ponto que você trouxe é muito importante, porque enquanto eu tenho esse aluno que fechou 10 contratos em 2 semanas, a gente tem outro que fechou 25 em 2 semanas, e a gente tem outro que em 2 semanas fechou, se eu não me engano, 70 contratos. Ele tá chegando quase a 100 no mês. Aí você vai falar, Eduardo, como assim? É o mesmo método? É o mesmo método, sendo aplicado para pessoas que estão em momentos diferentes da vida. Sim. Exatamente isso. O método tem potencial para fazer, cara, o que a gente faz, mais de 200 por mês, quase 300. Mas na fase que aquele aluno estava, gerou 10 em 15 dias, o outro X e o outro Y. Então isso é muito importante também, as pessoas terem clareza disso, cara. O cara que fechou quase 100 por mês, ele tem 7 pessoas no time dele. Ele era um cara que já vinha de uma advocacia de potencial, só virou alguns pontos que a gente trouxe e deslanchou. O cara que fechou 30, ele tinha muito conhecimento, mas estava travado em execução. A gente trouxe a execução para ele e lapidou, mostrou o caminho. Falou, faz por aqui. O cara que fechou 10, a gente tirou do zero. O cara não tinha do zero e começou a ter resultado. Então, cada um teve os resultados proporcional à fase que estava. Agora, não quer dizer que esse de 10 daqui a pouco não vai chegar no 100, daqui a pouco nos 200 e tudo mais. É só ele respeitar a etapa, a fase que ele tá, né? E hoje você tem mais de 200 advogados que te acompanham, que seguem o seu método. Como que foi também, dentro da sua carreira, né, do momento de negócio que você vive, mudar a chave para eu vou tirar um tempo aqui da minha operação, né, de energia que eu estou depositando na minha operação e vou trazer para um negócio que ele é paralelo, né, ao mesmo tempo, a advocacia, ensinando outras pessoas a conseguir os resultados que eu consegui. Como que foi essa virada de chave? Que te levou a isso? Isso é muito legal. Acho que o primeiro ponto é por que não fiz antes. E, cara, eu tinha aquela sensação que eu tinha a fórmula da Coca-Cola e que eu não podia ensinar pra ninguém. Literalmente isso. Eu pensava, mano, a Coca-Cola não sai ensinando a fórmula dela por aí. E aí eu tinha essa sensação. E aí, cara, em certo momento eu comecei a entender, cara, isso vai muito contra quem eu sou. Então eu não gostava de ter esse sentimento. Por quê? Desde pequeno eu sou assim, eu gosto de compartilhar tudo que é bom pra mim. Então, assim, eu vi um carro, achei bonito, falava, mãe, olha esse carro que bonito, por exemplo, né? Era meu perfil. Então, isso me incomodava, esse sentimento. E aí eu comecei a questionar ele, comecei a olhar, cara, peraí, beleza, eu tenho medo, hoje é medo de ensinar outras pessoas e gerar uma concorrência, perder meu mercado e tudo mais. Eu acho que isso também é um sentimento natural do pioneirismo. Por quê? Depois, nesse processo, começou a surgir grandes cases em tudo quanto é área, mas o trabalhista ainda não tinha. Então, eu falei, por que eu vou, né, fazer isso? Sofisticar o mercado tão rápido. Aí, um certo dia, cara, eu fui pesquisar.
Falei, tá, mas vamos entender o tamanho desse mercado. Eu tô com esse medo aqui, vamos ver se esse medo é racional ou se é besteira. Daí eu pesquisei. Existe no Brasil, cara, 80 milhões de pessoas trabalhando. Essa foi a primeira informação. Falei, legal. Aí depois falei, tá, mas a tese hoje, que é o carro-chefe do escritório, é o vínculo empregatício. Aquela época era essa tese, hoje a gente migrou. E aí eu pensei, cara, quantos milhões de brasileiros estão nessa situação de trabalho informal, né? Aí eu pesquisei 40 milhões. Falei, cara, meu medo é completamente irracional. Não faz sentido nenhum, o mercado é enorme. E o mercado se sofistica o tempo todo. Então, se eu conseguir avançar essa etapa, tá na hora de eu trazer a sofisticação pro mercado. E uniu com um propósito, aquilo que eu sempre quis, que é realmente levar a transformação, compartilhar aquilo que funcionou para mim. Então chegou no momento, assim, um ápice que eu entendi, cara, realmente eu não vou fazer algo só aqui que traz retorno financeiro, porque é bom sim, né, esse lado, e a hipocrisia dizer que a gente não faz por isso também, né, é um business, mas, cara, eu encontrei como meu negócio principal hoje, porque eu consigo unir business e propósito. Então, eu consegui acionar meu propósito, cara. Pra mim, o nível de satisfação, o quão gratificante é ver alguém saindo do zero e tendo resultado, ou vendo alguém que tá batendo cabeça há muito tempo, do nada deslanchando. Cara, não tem dinheiro que paga isso. Sim. Realmente é uma operação onde o dinheiro ficou em segundo lugar, embora seja um negócio. Então, hoje, sim, embora a gente tenha vários outros negócios, é o negócio que mais mexe com a gente, assim, a parte de propósito, é exatamente as mentorias. É levar essa transformação daquilo que funcionou pra gente. E tudo o que você faz, todo o trabalho que você desenvolve com propósito, ele tem um sabor especial. Exatamente. Né? Não adianta falar que não, porque a gente sabe que quando é algo que conversa com a nossa alma, com a nossa essência, a gente faz de uma forma diferente, traz um prazer diferente para aquilo, né? Claro, dinheiro é importante? Dinheiro é importante, mas não é tudo, né? Você precisa ter esse sentimento, porque senão perde o sentido. E aí você vê, por exemplo, trazendo de novo para advocacia, quantos advogados que se formam, fazem o EAD e abrem mão da advocacia porque sentem que não é para mim, não vejo propósito nisso. Quanto talvez até seria para a pessoa, mas de uma forma diferente. Talvez ela testou só um método padrão, um formato padrão de atendimento, e para ela não fez sentido. Talvez ela não fosse um advogado ou uma advogada que se sentisse bem peticionando, mas olha a abrangência de outras áreas que ela poderia atuar e de estratégias que ela poderia utilizar sem precisar peticionar, que poderiam trazer para ela esse sentimento gratificante, né? Exatamente. E algo interessante disso aí é que todo mundo pensa, eu preciso trabalhar por propósito. Agora, olha como é interessante. Se eu tivesse ficado parado lá atrás, tentando viver o meu propósito, eu não ia ter feito nada, mano. Eu ia estar parado. Então isso é muito importante. E isso a gente aprende, inclusive, no meu caso, na vida cristã. Eu aprendi o seguinte, enquanto eu não encontrar meu propósito, eu preciso caminhar, preciso fazer. E foi o que eu apliquei na minha vida. Então eu vim fazendo. Em certo momento eu encontrei meu propósito. Por quê? Eu vim construir, não fiquei parado. Então lá atrás eu ia ensinar o quê para outros advogados? Eu não sabia fazer nada, tava aprendendo. É que são fases, né? A Exato, gente tem que entender. E novamente, quando você entrou lá dentro do seu quarto para refletir sobre o seu momento de vida, você conseguiu uma resposta muito rápido. No mesmo dia você já conseguiu entender o que estava dando errado. Mas as pessoas não param para refletir sobre o momento de vida, sobre o que buscam realmente, sobre qual o caminho para alcançar aquilo que almeja, né? E busca um propósito no início da caminhada. Exato. Busca um propósito que seja a primeira decisão a ser tomada. E muitas vezes não é, na grande maioria não é. Exato. Você precisa testar, passando por mecanismos que você não vai encontrar aquilo que você está buscando naquele primeiro momento, para que você continue na caminhada até chegar no que realmente te traz essa vivência do propósito real. Exatamente, a gente tem que ter força de execução. Então, por exemplo, eu sempre estive disposto a fazer tudo aquilo que não era ilícito e que não infringia meus princípios e valores. Correto. Beleza. Mas a minha mente é empreendedora. Como que eu vou defender o funcionário? Que é o caso, a gente atua para o reclamante. Sim. Então, ainda não sendo aquele negócio meu coração batia, fere meus princípios e valores? Não estou fazendo nada de errado. É ilícito? Pelo contrário, estou seguindo a legislação e aplicando ela, né? Buscando aplicar ela. Então, vou fazer.
Ah, mas eu não gosto. Mano, eu vou fazer, encontrei oportunidade nesse mercado, eu vou executar. E olha só, aquilo que começou sendo um negócio que ia contra meu propósito, literalmente, através dele eu consegui encontrar propósito. Porque eu consigo levar a transformação para outras pessoas. Então isso eu acho muito interessante também, esse lado emocional, esse lado de mentalidade, e muitas pessoas se enganam nisso. Porque hoje a gente tem muito coach, a gente tem muita coisa por aí, e muitas pessoas se fecharam para aquilo que pode ser a solução. Então eu entendo que esse processo todo que a gente construiu até aqui não foi com as skills que eu tinha antes, porque eu comecei a me preparar. Então, o que antecedeu todo esse processo foi em busca de transformação de mentalidade. Comecei a consumir muito conteúdo de empreendedorismo, eu ativei isso dentro de mim e comecei a me mover. Então, tem muitas pessoas que querem caminhar também, mas não têm a soft skill, não têm as habilidades necessárias. Sim. Então, isso foi muito importante. Esse processo todo, a gente gastou também mais de 60 mil em mentorias, por exemplo. Então, não é um mentor hoje que chegou do nada e ensinou. Não, o processo eu validei, mas eu fiz várias outras mentorias que trouxeram habilidades lá de fora ou internas que eu precisava ter para conseguir ter esses resultados. Quem são? Cara, eu sempre busquei ter mentor específico por área, porque eu acho um grande problema quando a gente coloca uma pessoa só no pedestal, porque daí já não é mais um mentor, se torna um ídolo. E aí, às vezes, você acha que o cara é modelo para família, modelo para não sei o quê, e aí vira a maior besteira do mundo, né? Então, modelo de família, Luciano Subirá, igreja, essa parte. Mentalidade, cara, sem dúvida. Embora seja muito polêmico e tenha muitas coisas que não se aproveita, para mim foi extremamente importante no processo de mudança de mentalidade, de gerar riqueza. Foi o Pablo Marçal. Fez muita diferença nessa parte ativacional e na parte de mentalidade de riqueza, construir. Mentalidade que constrói isso. Eu acho que esses são os dois principais nomes assim que geraram um impacto absurdo. Teve outras pessoas no caminho, por exemplo, tráfego pago. Aprendi com Pedro Sobral. E assim foi. Tem várias pessoas que a gente se baseou, que a gente fez mentorias e tudo mais. Mas eu diria que esses dois foram os principais. E isso é muito antagônico, se a gente for ver. Não tem nada a ver com o projeto em si. Sim. Mas é porque, mano, realmente a espiritualidade, a mentalidade são coisas importantes para alcançar resultado na vida também. É que você tem que ter todos os pilares da sua vida estruturados para que o seu negócio consiga se manter, né? Não adianta, por exemplo, sua empresa seu escritório é um sucesso, tá perfeito. Mas imagina se a vida em família, a vida conjugal não estivesse legal. Nesse meio tempo, você teve agora um baby, né? Arthur? Pois é, cara, a maior alegria da vida, Arthur. Pois é, então assim, você percebe que para que o seu negócio tenha evoluído, você evoluiu, os pilares da sua vida evoluíram para conseguir sustentar tudo que você alcançou, né? Se lá atrás você tivesse conseguido esse resultado, por exemplo, de 100 mil recorrência mês, isso quando você estava lá em Rondônia, ou, né? Talvez você ainda não estivesse preparado para tudo aquilo. Uhum. E algo que seria uma bênção acabasse não sendo e sendo trágico para você. Uhum. Então, realmente é tudo no momento certo, mas preparando todos os pilares para essa força, né? Para sustentar tudo que a gente alcança e almeja, né? Perfeito. O negócio é um reflexo do dono. Isso é fato. Então, o sucesso do negócio, consequentemente, você pode olhar para o dono que é um cara de sucesso, na maioria das vezes. Porque essa é a regra da equação. Então, a gente entendeu isso lá atrás primeiro. Então, cara, eu li muitos livros. E eu não tinha o hábito de leitura. Então, é aquele negócio. Outra soft skill muito importante. Não dá desculpa, mano. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Então, não gostava de ler, comecei a ler. Não gostava de tal tipo de conteúdo, comecei a adquirir conhecimento. E assim a gente foi indo. Por quê? Eu sempre entendi que os resultados são frutos daquilo que a gente tem de conhecimento, as habilidades que a gente possui. Então não adianta achar que eu vou ter daqui a pouco um escritório que fatura 1 milhão por mês se eu não me preparar para essa fase. Hoje, o que eu tenho aqui me permite ter o resultado que eu tenho. Agora, para ir para o próximo, eu já estou me capacitando cada vez mais para chegar lá. Então essa clareza é muito importante, cara. Os resultados que a gente tem é reflexo do que a gente é, né, em 90% dos casos. Você falou que você não tinha o hábito da leitura, e esse hábito é um hábito muito incomum na maioria dos brasileiros, né? Qual que foi um livro que pra você foi um divisor de águas, que você acha que, tipo assim, depois disso aqui a minha mente abriu e eu consegui buscar um caminho diferente? A Glória do Viver, Miles Monroe, um falecido palestrante. Não conheço isso, não conheço. Cara, animal. Ele me mostrou, porque eu tinha uma parada assim, tem vantagens e desvantagens que a gente encontra na religiosidade, por exemplo. Então essa parte sempre foi muito importante para mim, mas eu senti que em certo momento eu instalei aquele negócio de ser tipo assim, eu não preciso de sucesso, eu não preciso de resultado. Tipo, me amorteceu muito, né, nesse aspecto.
E com esse livro eu consegui ter uma outra ótica a respeito disso. Eu entendi, cara, que os meus resultados glorificam o meu criador. Então, para mim, naquele momento, isso fez muito sentido, porque eu entendi outro caminho, aquele caminho da humildade total, de não ter resultado, é feio, entendeu? Sim. E pra ver, cara, eu tinha isso dentro de mim, mas essa parte estagnava, não deixava fluir, florescer. Então fez muito sentido, e isso é muito pessoal para cada pessoa, mas esse livro, cara, destravou isso. Então eu entendi, mano, eu sou livre para prosperar, prosperar faz sentido. Tem tanta coisa que eu quero fazer que eu só posso fazer por meio dos recursos. Então, eu comecei a desejar a riqueza. Falei, eu quero isso pra mim. E aí, em 2, 3 anos, isso mudou completamente. Se fosse você dar um conselho pra quem tá advogando, tá iniciando a advocacia, ou até já tem algum tempo de área, mas que tá infeliz, não tá conseguindo os resultados, não tá conseguindo ver uma possibilidade de sucesso dentro dessa carreira, qual que seria o conselho que você daria? Primeira coisa, tenha clareza de onde quer chegar. E encontre uma pessoa que chegou onde você quer chegar, que pode antecipar seus resultados. Eu acho que esse é o segredo da vida. E eu não estou dizendo necessariamente mentoria. Você pode achar um cara lá dos Estados Unidos, não sei de onde, que é referência para você. Você estuda biografia, entende o processo e executa. Agora, obviamente, o melhor caminho, no meu ponto de vista, é sempre encontrar um método que te leve aonde você quer chegar. Por quê? Uma coisa é olhar para a vida do Michael Jordan e tentar sintetizar tudo aquilo para chegar lá. Sim. Outra coisa é eu pegar um advogado, pegar um cara do esporte, pegar alguém que chegou onde eu quero chegar e tem o caminho disponível. Então, para mim, esse é o segredo. E o outro ponto, não adianta encontrar a pessoa certa, ter clareza de onde quer chegar, encontrar o método certo, se não tiver força de execução. Eu até brinco na nossa mentoria mesmo que eu não quero quem não quer executar, mano. É eu que não te quero. Lá é uma comunidade para pessoas que são boas em execução, que querem ter resultado. Porque aquele negócio, você tem um diamante no lapidar, não vale nada. Então, o segredo da vida, eu acho que é esse. Execução, resiliência, ter pessoas que são referência, ter um método validado e força de execução. Eduardo, adorei o nosso papo, cara. Você é um cara incrível. Virei ainda mais fã seu. Tem uma lembrancinha que eu queria te dar em nome do podcast de toda a equipe. Que legal, espero cara. que goste. Perfeito. E, cara, foi um prazer imenso te ter aqui. Sei que você tá com vários projetos, já tem um compromisso na sequência, então não vou tomar mais o seu tempo, mas saiba que as portas do WM Podcast estão extremamente abertas para você, sempre que quiser vai ser um prazer receber. Sei que você vai ajudar muita gente, né, nessa caminhada de empreendedorismo na advocacia, que hoje é algo que ainda é raro, né, se pensarmos no número de advogados que a gente tem no país, e que você só tem a crescer com isso, né? Tem um ditado que diz que quando a gente ensina, na verdade a gente aprende 2 vezes. Então eu sei que é algo que só vai trazer bênçãos para sua vida, para a vida da sua família. E mais uma vez, meu querido, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Irmão, eu que agradeço, foi um privilégio enorme. Parabéns pela condução, foi um bate-papo muito bacana, como sempre, né? Sempre esses bate-papos aí que agregam bastante. Eu espero que de alguma forma possa ter somado, né, para a vida de quem está nos acompanhando. Conta comigo, cara, pro que precisar. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, que já é um sucesso. E eu tenho certeza que é só o começo, cara. Muito obrigado, irmão. Sigam o WM Podcast nas redes sociais. Sigam também o Instagram do Eduardo, que é @EduardoLáquila. @EduardoLáquila. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um abraço a todos vocês.